nossa experiência de fé, muitas pessoas contam histórias da sua experiência de fé, que muitas coisas bonitas que Deus fez nas suas vidas tiveram lugar nos acampamentos. Até conheci pessoas que se conheceram em termos amorosos nos acampamentos, portanto, frequentavam, conheceram-se lá, namoraram, decidiram casar, e até vi casamentos que se realizaram num acampamento. Agora estou a pensar em Bangladesh, e as pessoas queriam marcar aquele lugar porque é lá onde começou esse caso suspeita de amor. Então fazem questão de celebrar lá, debaixo dos pinheiros, a sua relação também de amor. E é bom apoiar esse ministério também, agora pela Conferência na Nampula. Este ano, provavelmente nos 20, este será o 24º, ou a 24ª conferência. Portanto, Nampula já faz há mais tempo do que Portugal, ou Maputo, ou Angola. Este ano vai ser a terceira conferência. Então já tem muita experiência. Mas este ano vai bater recorde de participantes, está preocupado pelo espaço. Já no ano passado foi necessário alugar uma gigante tenda. Este ano provavelmente serão 2 tendas, muita gente estará lá, já encerraram as inscrições. E também as pessoas vão, e também os exploradores que lá vão estar. E uma das motivações também, que vai estar connosco também o nosso irmão Paulo Oxa, que muitos conhecem. Eu já era para estar ali, na Nampula, já antes do Covid, depois do Covid veio, estragou tudo, e depois do Covid, há 2 anos, em 2023, estava para ir, mas aqueles que acompanham, sobretudo o Ministério dele, disseram que teve um problema grave de saúde, teve que ser operado e alterou tudo. Então nós estivemos lá com o adjunto dele, e este ano ele está disponível a estar. Então isso também motiva pessoas a ir lá. A conferência é em Nampula, mas as pessoas vêm quase de todo Moçambique, e este ano será mais, porque a conferência em Maputo não se realizou. A FIEL teve algumas dificuldades, então as pessoas virão de toda parte. Estará lá também o pastor Andrade Maurício. Os irmãos conhecem, ele quase que foi pastor desta igreja há alguns anos. Não é? Ele contou-me essa história, é um homem de Deus, um pregador de palavra, e é bom estar com ele. E o pastor Gil, o pastor Charles Wood, que organiza tudo, ele é médico de profissão, mas está em Moçambique há 31 anos. Aliás, ele é mais moçambicano hoje do que americano, embora o sotaque não muda muito. E vai estar lá o pastor Gil, que foi o pastor dele. Ele se converteu pelo ministério daquela homem. E eu fui no ano passado. É bom estar ali sentado, horas ouvir a uns como aqueles, quase 50 anos de ministério. Pastor. Então, Deus é maravilhoso. Os irmãos sabem também que o norte de Moçambique ainda continua a ter aqui e ali alguns conflitos, não é? Há grupos armados ainda no norte de Moçambique. Portanto, isso também é motivo da nossa oração, para que saiamos dali. Já somos vivos, mas pelo menos vivos biologicamente falando. Ok, vamos então para a palavra do nosso Deus. Nós entramos no capítulo 14, Marcos capítulo 14. Enquanto os irmãos estão à procura de Marcos, capítulo 14, é no Novo Testamento, é depois de Mateus. Devia ser o primeiro livro, o primeiro a ser escrito, mas fica em segundo, por questões também muito nacionais, digamos assim. Mateus é mais dirigido para os judeus, o primeiro povo a ser alcançado pelo Evangelho era o povo judeu, segundo o plano de Deus. Então esse Evangelho, com muita informação para os judeus, ficou em primeiro plano, e Marcos devia ter sido o primeiro a ser escrito, até para a linguagem, o tempo, para mais uma mentalidade romana, de poucas palavras, de mais ação, por isso é que o Evangelho é mais curto. Ficou em segundo, depois o grande médico, mais tarde escreveu Lucas, e João também vai escrever à sua maneira, fugindo a muitos textos dos outros, mas a enfatizar também verdades que os outros não mencionaram. Os 4 damos então uma visão concreta disso. A propósito disso, eu não sei se nós, aqueles que gostam um pouco de filosofia, um dos meus heróis é Immanuel Kant. Muitos gostam dos antigos, Sócrates. Bom, este tinha o seu papel e marcaram a história. Eram multifacetados, muitos filósofos, matemáticos e tudo ao mesmo tempo.
até médicos investigavam, com uma capacidade mental intelectual extraordinária. Mas de maneira Kant, para mim, encanta-me. Sempre que eu leio alguma coisa dele, ou não sei onde é que ele arranjava tempo para escrever tudo que escreveu, numa época difícil, ainda aqui na Europa, e das obras mais extraordinárias, mesmo mais extraordinárias que ele escreveu, foi a sua crítica, a crítica da razão. Crítica da razão pura e crítica da razão prática. Ele diferenciou a razão do entendimento. É uma obra, a gente lê aquilo e diz assim, como é que o homem tinha tempo para pensar em tudo isso? E nas categorias de conhecimento. Impressionante, impressionante. E uma das coisas que ela afirma, e para mim tem sido um bom princípio de aprendizagem, diz que para eu saber se a minha ação é correta, é moralmente correta, há um teste que se pode fazer. E ele sugeriu como teste, ação, ou atitude, ou prática, sei lá, que nós queremos, temos que fazer essa pergunta a nós próprios. Se a minha ação, ou a minha atitude, ou o meu pensamento, se tornassem uma lei universal, como é que o mundo seria? E eu li aquilo e disse, uau, isso está bom. E se pensa nisso, quando tu tens dúvida, o que estou a fazer é bom, é mau, eu estou correto, ou terra, pensa assim, se a minha palavra, o meu ato, seja ela, qual for, mentira, roubo, qualquer coisa, se isso se tornasse uma lei universal, que toda a gente fizesse a mesma coisa, tu ficarias contente que também isso que acontecesse a ti? Então, se não, então essa ação não é moralmente correta, porque não se pode transformar em lei universal. Isso, filosoficamente falando, é digno. E eu li aquilo, fiquei encantado, continuo até hoje, de vez em quando vou visitar, e muitas coisas que ele disse. Impressionante, parece que ficou, a razão terminou ali, mas ele vai inventar uma outra categoria impressionante. E eu li aquilo, no fim disse assim, isso é impressionante, é verdade, e eu fiquei mesmo. Mas ele não disse mais do que aquilo que o grande filósofo, o melhor de todos eles, disse. Não é? Jesus Cristo deixou isso na lei, não é? Faz aos outros aquilo que eles façam. Quer dizer, Kant usou mais uma linguagem filosófica, mas Jesus já tinha deixado o princípio. É claro que ele é mais pessoal, né? Faça aos outros o que queres tu, pessoalmente. E Kant tornou uma lei universal. Esse é o texto. E por que estou a usar essa ilustração? Também tem a ver com o nosso texto aqui. E vamos ler e ver o que é que Marcos nos diz aqui. Marcos, Mateus e Lucas, Lucas só parte, porque mais Mateus e João, sobretudo a história aqui. Então vamos ler até o versículo 11. Marcos capítulo 14, versos 1 a 11, diz o seguinte: Dali a 2 dias era a Páscoa e a festa dos pães ázimos, ou ázimos como está aqui. E os principais sacerdotes, os escribas, procuravam como o prenderiam, a traição, e o matariam. Pois diziam, não durante a festa, para que não haja tumulto entre o povo. Estando ele em Betânia, reclinando a mesa, em casa de Simão, o leproso, veio uma mulher trazendo um vaso de alabastro, com preciosíssimo perfume de nardo puro, e quebrando o alabastro, derramou o bálsamo sobre a cabeça de Jesus. Indignaram-se alguns entre si e diziam, para que este desperdício de bálsamo? Porque este perfume poderia ser vendido por mais de 300 denários e dar-se aos pobres. E murmuravam contra ele. Mas Jesus disse, deixai-a, porque a molestais? Ela praticou boa ação para comigo. Eu tenho na minha Bíblia sublinhado, nas minhas Bíblias, essa boa ação aqui. Porque os pobres sempre os tendes convosco. E quando quiserdes, podeis dar-lhes bem. Ou fazer-lhes bem. Mas a mim nem sempre me tendes. Ela fez o que pôde. Antecipou-se a ungir-me para a sepultura. Em verdade vos digo, onde for pregado em todo o mundo o Evangelho, será também contado o que ela fez, para a memória sua. Até aqui. Vamos continuar, vamos ler 10 anos também. E Lucas, e Judas Iscariotes, um dos 12, foi ter com os principais sacerdotes para lhes entregar Jesus. Eles, ouvindo-o,
alegraram-se e lhe prometeram dinheiro. Nesse meio tempo, buscava ele uma boa ocasião para o entregar. Pai, nós te louvamos pela tua palavra. Obrigado pelo Evangelho que comunica o teu amor, o teu plano de salvação para conosco. Obrigado pelas testemunhas do passado que nos antecederam na fé e demonstraram uma fé singular que te distinguia em tudo das suas vidas, fazendo aquilo que nos pode parecer até não razoável. Nós te agradecemos pela tua palavra e a nossa oração é que tu nos fales esta manhã, com base na história contada por Marcos neste texto, e que cada mente e aqui cada coração possa ser tocado por ti, e se houver falta de salvação, Pai, que hoje seja o dia da salvação, e para aqueles que já o são, que seja um dia de desafio para a santificação, para a renúncia, para um serviço mais dedicado a ti. Peço que tu me uses também na exposição deste texto, vou ser claro e fiel à tua palavra e a verdade que ela nos traz nesta manhã. É isso que nós pedimos agradecidos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Aproveito também para pedir as orações. Essa constipação não vem numa boa altura, não dá. Então, também lembrem-se de minhas orações. Eu usei Immanuel Kant, a ilustração, que ele colocar como princípio qualquer ação nossa. Nós imaginamos, e se isso fosse feito por toda a gente, ou fosse dito por toda a gente, o mundo ficaria melhor, as pessoas ficavam mais bem relacionadas, satisfaria toda a gente, eu ficaria contente ou não. Se eu gosto de roubar, mas depois não quero que me roubem, então a minha ação é má, porque ela não se pode transformar numa lei universal. Mas eu usei essa ilustração por causa de uma experiência, e vou depois ao texto. Podemos dividir esse texto, ou pelo menos dar 4 títulos. Não é? Celebração, adoração, traição, proclamação. Celebração, adoração, traição e proclamação. Para aqueles que gostam muito dos 3 pontos, podemos usar só adoração, traição e proclamação. Mas o texto não tem que ter necessariamente 3 pontos. Não é? Isso é que é coisa de seminaristas. E quando a gente avalia alunos, eles estão todos preocupados se os 3 pontos estão lá. Diz, não, nada, se tiver lá 20 pontos, dá 20 pontos. O que importa é a verdade do texto, não é a homilética. A homilética tem que estar ao serviço do texto bíblico. Isso para quê? Pelo desafio que está. Né? Vós me acompanham. Diz assim, dali a 2 dias era a Páscoa e a festa de pães azedos. E os principais sacerdotes e escribas procuravam como o prenderiam, ou seja, a Jesus, a traição e o matariam. Então havia aqui já um plano de como apanhar Jesus numa falha. Os irmãos já viram, nós já vimos aqui, num dos capítulos, sobretudo o capítulo 12, todo ele praticamente testes, né? Vários grupos que chegavam a Jesus com perguntas com ratoeira, não é? Com rasteira, para tentar ver se Jesus escorregaria de uma coisa. Porque o ensino dele ninguém podia contestar. A ética dele, a maneira dele, então, a única possibilidade era apanhá-lo numa contradição e acusá-lo. Aliás, fizeram isso até o fim. Não é? Ele morreu, também foi acusado que provocava sedição, que não permitia impostos a César, que se tinha procurado rei, digamos assim, competindo com César. Tiveram que usar tudo isso. Porque tinha que haver uma base, uma matéria legal para que Jesus fosse morto. Os romanos já definiam, a lei romana desde os princípios. É a melhor coisa que os romanos fizeram. Desde 2000 anos e poucos já havia assim. Qualquer pessoa acusada, sobretudo com uma possível condenação à morte, tinha que haver matéria probatória jurídica de acusação. Testemunhas. Por isso que Pilatos teve que entrar várias vezes a testar Jesus, não é? E por 3 vezes ele foi lá, interrogou-se e disse, não vejo caso nenhum, razão nenhuma para esse homem morrer. Mate, voltava lá dentro, interrogava, voltava a sair e dizia assim, não encontro razão para que ele morra. Qual é a razão que vocês apresentam? Eu não sou religioso, eu sou governante, tem que ter matéria jurídica, um crime, uma violação da lei. Então disseram, ele proclamou-se rei. Mas disse, está aqui, mas não é isso, o reino dele não é daqui, então é o lado das mãos, mas está aqui, já o podem eliminar. Então havia esse plano, já só que era difícil apanhar Jesus, linchar Jesus,
diante de tanta gente que andava atrás dele e que acreditava nele. Jerusalém estava em tumulto naquela semana. Era a festa da Páscoa, as pessoas chegavam de todas as partes do mundo para ficar o tempo todo. Mais de 2 meses alguns permaneciam lá. Depois da Páscoa, o Pentecostes, etc., quando o Espírito Santo desceu, as pessoas ainda estavam lá, tinham vindo na Páscoa. Era uma festa nacional, eu diria quase de caráter internacional, porque muitos vinham das várias províncias, estavam lá. E Jesus lá naquela semana tem-se ensinado no templo e fora do templo. E saiu um pouco para orar, porque era preciso força espiritual para suportar aquele momento difícil. O Filho de Deus precisou disso. Quão pobres somos nós quando pensamos que podemos viver o nosso cristianismo sem tempo para a oração. Jesus solicitado todos os momentos, em todas as circunstâncias, mas ele não se deixava enganar pelas multidões. De vez em quando escapava no meio deles, e o texto bíblico diz, ia para zonas desérticas e ali orava. Então havia esse plano. Só que o texto continua disso, então parece que está a passar para uma outra situação aqui, por isso que muitas Bíblias têm aqueles 2 versículos, depois o título, mas a ideia de Marcos e dos outros também é trazer-nos essa ideia. Diz então, estando ele em Betânia, seria Jerusalém, ia para Monte das Oliveiras, ia para Betânia, onde tinham os amigos, diz o texto bíblico, estava ele reclinado à mesa em casa de Simão o leproso. Obviamente temos que entender aqui de Simão que ele tinha sido leproso. Porque se ele fosse leproso naquele momento, nunca podia organizar uma festa, né? Os judeus estariam lá. Era proibidíssimo isso. Então a ideia é que esse Simão tinha sido curado, provavelmente pelo próprio Senhor Jesus. Portanto, e agora estava bem, talvez por uma questão de gratidão, ou sei lá, de reconhecimento, então preparou um jantar. Nós veremos que esse Simão devia ser, ou podia ser, também familiar dos 3 irmãos lá de Betânia. Marta, Maria e Lázaro. Por quê? Porque João conta essa mesma história, e quando conta que Jesus tinha sido convidado naquela casa, ele diz que Marta servia. E depois vai contar a experiência de Maria. Aliás, João vai dizer no capítulo 12 que essa mulher aqui era Maria. Portanto, a irmã de João. No Novo Testamento há duas vezes em que Jesus é ungido. Mas os estudiosos acham, a maioria acham que não foi a mesma experiência. Foram 2 experiências. E eu também concordo com eles. Portanto, o testemunho aqui de Marcos aqui é o mesmo de Mateus e é o mesmo de João. Mas Lucas conta uma outra unção de Jesus por uma outra mulher, no capítulo 7. E pela descrição, pelo contexto, pelo conselho de Jesus e tudo ali, mostra claramente que aquela mulher foi outra. Foi outra mulher, não é o caso aqui. Mas aqui o caso é, portanto, essa mulher aqui, por dedução lógica dos textos, é aquela Maria que estava sempre ao pé de Jesus para ouvir o seu ensino e ela que resolve fazer isso. Então ele vai comprar, ou já tinha, porque havia essa prática de lá, em Israel, não é só em Israel, as meninas, quando iam recebendo alguns presentes, compravam partes, milímetros, se calhar, de perfume para o seu dia de casamento. Então, durante o ano, iam acumulando, compravam, punham lá naquele frasco e aumentavam para que no dia da sua celebração, a festa mais importante, digamos assim, da sua vida, ela pudesse ser uma mulher bem cheirosa e gastasse aquilo. Então, à medida em que a pessoa ia acumulando a quantidade, aquilo ia aumentando o valor, porque era aquilo nardo puro, não é? Diz assim, puríssimo. A ideia é que o perfume de nardo puro é para mostrar que não era um perfume qualquer, não é? Se calhar cheirava mais do que Ivensal, ou sei lá, se não sabem tudo. É o perfume, quer dizer, quando se abre ali, até na rua, não é? As pessoas sentem o cheiro de quem vê. E ela reservou isso. Então, naquele dia, ele usou isso naquela festa. Jesus estava ali como um convidado, estava Lázaro, diz o texto de João, que Jesus já tinha ressuscitado Lázaro, Lázaro estava lá. Então, muita gente também afluiu a Betânia para ver Lázaro. Porque ouviram falar, olha, conhece aquele irmão de Maria e Marta? Ele morreu, ficou 4 dias. Ou 3 dias, no quarto Jesus o ressuscitou. Então as pessoas tinham curiosidade, já que estamos aqui em Jerusalém, em Betânia aqui perto, portanto, alguns metros, talvez 3 km, nem tanto, então vamos lá ver esse homem ressuscitado. Então
Então havia essa curiosidade natural, e porque Lázaro estava lá presente. Nós veremos em João vai dizer que quando os líderes religiosos queriam apanhar Jesus e ouviam bons testemunhos de Jesus, por que é que toda a gente vai atrás desse homem? E as pessoas disseram assim, olha, ele faz tanta coisa, e ainda fez mais uma. O último número, ressuscitou um homem morto 4 dias depois. Então, os líderes religiosos do Sinédrio disseram assim, agora não vai ser só ele a morrer. A prova do seu poder também deve desaparecer. E lá em João diz assim, eles queriam não só matar Jesus, mas também o próprio Lázaro. Por quê? Porque era a prova viva de que Jesus tinha poderes que ninguém tinha. Então é eliminar para eles o criminoso e eliminar a prova do crime, segundo a perspectiva deles. Não é? Mas aquilo que Marcos está a enfatizar, dizer, esse homem chamava-se Simão, nome muito comum naquela altura. Essa mulher trouxe esse perfume e o derramou sobre a cabeça de Jesus. E quando ela o fez, é atitude de adoração, porque Jesus vai dizer qual era o significado desse ato. Obviamente isso indignou algumas pessoas que estavam lá. E provavelmente boa parte de gente que estava ali era gente crente. Porque o Mateus vai dizer que os próprios discípulos ficaram indignados. João vai ser mais específico ainda. Quem liderou essa indignação foi Judas. Por isso é que é o outro texto que nós lemos aqui faz parte da introdução para nos dar um contexto. Que é isso? Indignaram-se alguns dentre si e diziam para que este desperdício de bálsamo? Isso é dinheiro mal gasto. Isso é perfume mal gasto. Que é isso? Derramaram um perfume tão caro na cabeça de alguém. Aliás, eles explicam que eram muito bons em economia, não é? Porque este perfume poderia ser vendido por mais de 300 denários. Nós estamos a ver 300 denários. Muito dinheiro. Um denário era o salário, né? O que alguém ganhava no trabalho no campo, ou qualquer trabalho braçal, portanto das mãos, durante o dia. Vezes 300, se um ano tem 360 e tal dias, os irmãos já têm meses de trabalho. Não sei se exageraram no seu cálculo, mas eles já vão dizer aqui, é caro demais para ser desperdiçado na cabeça de um único homem. Não se faz isso. É tolice económico. É falta de boa gerência dos recursos que Deus coloca ao nosso dispor. Que é isso? Pensaram que estavam a dizer uma coisa muito boa e murmuravam contra ele. Mas Jesus disse, deixai. Essa é uma palavra que surge muitas vezes. Não se lembram, nós falámos aqui dos pais, quando foi a apresentação aqui do Luca e da Marta, eu mencionei esse aspecto, né? As pessoas traziam os meninos e os discípulos, vejam lá, discípulos, não, isso é incomodar o mestre. Ele não tem tempo para crianças, para miúdos. Ele está aqui para coisas de adultos, não é? Coisas sérias. E os pais insistiam. E quando Jesus responde, deixai as filhas. Jesus disse, não, eu sou um mestre para todas as idades. Eu não sou mestre de adultos, ou para religiosos. Eu olho para a humanidade como toda ela em estado doentia. Então, como um médico vem para todos. Portanto, sou um médico tanto infantil ou como de adultos. Então, essa palavra aqui é suave. Deixa-na livre. Não incomoda. Podemos multiplicar. Jesus está dizendo, deixa-na em paz. A ideia é esta. E ele explica. Porquê? Primeiro diz, porquê amonestais? O que nos dá? O verbo aqui é forte. Significa que alguns estavam mesmo a incomodar a senhora. Ameaçando, provavelmente. Jesus disse, não façam isso. E ela disse, praticou uma boa ação. E Jesus não era indiferente a ajudar o próximo, a fazer o bem ao próximo, ele diz aqui. Porque os pobres sempre os tendes convosco. E quando quiserdes, podeis fazer-lhes o bem. Mas a mim nem sempre me tende. Jesus está a dizer aqui, a ação dela não é expressão ou não significa indiferença para com as necessidades dos mais pobres. Talvez vocês achem que eu não sou pobre e que ela devia vender esse produto para dar aos pobres. Não é? E Judas liderou esse grupo. Ele é financeiro do grupo, não é? Nós sabemos que Judas é que guardava os recursos do grupo de Jesus Cristo. Ele era o especialista tesoureiro. Mas João é o mais duro
contra Judas. Ele vai, sempre que ele menciona Judas, ele acrescenta o caráter ou a falta dele de Judas. E João vai contar aqui, e eu quero que os irmãos me acompanhem rapidamente, vou ler aqui, João capítulo 12, diz assim, e aqui depois é um problema textual, não é? Diz assim: 6 dias antes da Páscoa foi Jesus para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ressuscitara dentre os mortos. E nós sabemos da ressurreição, no capítulo 11. Deram-lhe, pois, ali uma ceia. Marta servia, que era a irmã mais velha, provavelmente, sendo Lázaro um dos que estavam à mesa com ele, ou com ele à mesa. Então Maria, então fica claro aqui, quem lê, tomando uma libra de bálsamo de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus, aqui não diz cabeça, mas nós veremos aqui, e os enxugou com os seus cabelos. E encheu-se toda a casa com o perfume do bálsamo. Agora, versículo 4. Mas Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, o que estava para traí-lo, nós viram como nós começamos, no texto que nós lemos ali, não é? Os líderes religiosos queriam apanhar Jesus a traição, só que não sabiam como, ou evitavam a resposta do povo. Então Judas disse, versículo 5, por que não se vendeu este perfume por 300 denários e não se deu aos pobres? Provavelmente quem fez a conta aqui, contabilidade, foi Judas. Ele estava habituado a fazer contas. E pensaram, talvez, vendo o frasco, o cheiro ali, impressionante, o Judas disse, isso, num negócio bem feito, daria para 300 dinheiros ordinários aqui. Então João explica. João é o mais duro para com Judas em todo o Novo Testamento. Isto disse ele, não porque tivesse cuidado dos pobres, mas porque era ladrão e, tendo a bolsa, ou seja, a bolsa do lucro, tirava o que nela se lançava. Então Jesus continua falando com a resposta. Mas voltando aqui em Marcos, isso é muito impressionante. Isso é muito impressionante. Irmãos, o texto aqui está a mostrar que a ação social é louvável. E Deus não é indiferente àqueles que sofrem. Crendo nele ou não. O nosso Deus é tão amoroso, como disse Jesus, que manda a chuva. Sobe todos os bens, tanto para o agricultor incrédulo, ateu, que zomba de Deus, o que cabe, ele também recebe chuva, tanto aquele que é devoto, que é crente. No seu papel como criador, ele cuida da sua criação. Mas Jesus está a fazer a distinção aqui e diz, é bom fazer bem aos pobres, e eles estão sempre lá. As pessoas que pedem moedas na esquina, nós passamos por lá todos os dias. Quando quisermos, disse Jesus, se vocês tiverem uma boa vontade, vocês podem fazer. Mas a mim nem sempre me tendes. Por outras palavras, está a dizer, eu daqui a algumas horas, no máximo alguns dias, vou morrer. E o que ela está a fazer é tão oportuna, que se não for feito neste dia, a única possibilidade é ungir o meu corpo já morto. Ou estou livre. Então o que ela está a fazer aqui é quase uma previsualização da minha morte, não é? Jesus diz aos pobres, sempre os tendes convosco. E quando quiseres, podeis fazer-lhes o bem, mas a mim nem sempre me tendes. Ela fez o que pôde. Veja, Jesus a defender essa mulher. Antecipou-se a ungir-me para a sepultura. Então conclui com o ensino. Na verdade, vos digo, onde for pregado em todo o mundo o Evangelho, será também contado o que ela fez para a memória sua. Essas são as poucas palavras tão abençoadas em que Jesus disse. Algo vai ser dito sobre o Evangelho. Quem está a morrer, quem é a encarnação do Evangelho sou eu. Mas em toda parte onde as pessoas falarem da minha obra salvífica, é imperativo contar o que essa mulher fez. Só ela teve essa visão antecipatória da minha morte. Eu ainda não morri, mas ela, por alguma inspiração, movida por gratidão, ela chega a Jesus Cristo, antecipa o ungido de Jesus. Isso fazia-se, em primeiro lugar, com perfume muito caro aos corpos mortos, para que não cheirassem mal. Aliás, Jesus foi enterrado às pressas. Os irmãos sabem que as mulheres foram lá, pensando ainda que Jesus estava lá, para fazer um serviço contínuo. E muito provavelmente levavam especiarias, para que o corpo do seu amado Senhor não apodrecesse, não cheirasse mal. E essa mulher está a fazer isso antes da morte do Senhor Jesus Cristo. Por isso ela é tão defendida aqui. Irmãos, a nossa vida e as bênçãos que Deus colocou ao nosso dispor não podem ser usados só para benefício próprio.
E muitos de nós temos sido abençoados por Deus. Mas muito poucos de nós olhamos para o trabalho do Senhor, o trabalho missionário da obra de Jesus. Preferimos gastar tudo com acumular coisas e mais coisas, e viagens e mais viagens, casas e mais casas, carros e mais carros, e muitas outras coisas. Nós ganhamos esse ouro, Deus também nos criou aqui para beneficiarmos daquilo que Ele coloca aqui ao nosso dispor. Mas o problema é que nós não temos nenhum projeto específico para Jesus. E não estou a falar de ofertas ou de dízimos que nós damos. Isso é para pagar a luz, a água aqui das nossas intervenções e o salário do pastor. Estou a falar daquele trabalho missionário que não tem retorno. Nós damos, esquecemos, porque às vezes até nem sabemos que é um projeto de Deus, para que quem está no carro, quem está ali fora a servir o Senhor Jesus Cristo, conte com a minha participação. As minhas bênçãos pessoais que Deus me dá também podem ser partilhadas para o reino. Por isso é que Jesus dizia: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Deus sabe que vocês precisam das outras coisas, mas as outras coisas são acréscimo. Serão acrescentadas. Mas temos que ser homens e mulheres com visão missionária neste mundo. É bom desfrutar daquilo que Deus nos dá, não é pecado nenhum. Só fica mal quando nós pensamos que temos que usar tudo o que está aqui como se o nosso lugar de permanência é aqui. E pior ainda, e não fazer nada no reino do Senhor. Aqueles que servem ali, de qualquer forma que a gente quiser. Diz ainda o texto: e Judas Iscariotes, um dos 12, foi ter com os principais sacerdotes para lhes entregar a Jesus. E essa palavra aqui é colocada de propósito. O autor podia usar um outro verbo aqui. Deus entregou o seu filho para a salvação do mundo. Judas está a entregar, vai entregar o seu mestre para ganhar qualquer coisa em proveito pessoal. Infelizmente, ele nem conseguiu gastar o dinheiro que recebeu. E não se voltou para o Senhor, a quem ele magoou tanto, para se arrepender. Ficou cheio de remorsos, foi e suicidou-se. Esse, quando se peca em nossa volta para Deus, o único que pode perdoar ou também reparar o dano feito, a consequência não é verdadeiro arrependimento. Judas não teve arrependimento. Teve remorso. Quem teve arrependimento foi Pedro. Negou o seu Senhor, mas o texto diz que Jesus olhou para ele lá fora e ele saiu, e Lucas diz, chorou amargamente. E Jesus ressuscitado ainda vai ter com ele 3 vezes. Tu me amas, tu me amas, tu me amas. E ele fica triste 3 vezes, as 3 vezes que ele negou o seu Salvador. E eu vou terminar essa mensagem pensando ainda no Emmanuel Kant. Por um amigo, falando do exemplo do amigo, não vou citar aqui o nome, que eu conheço já há alguns anos. E tenho acompanhado, temos falado muito sobre o Evangelho. Muito. E tem sido Deus maravilhoso. Eu posso dizer que ele é meu amigo. E eu sou um amigo que ainda não se declarou crente em Jesus Cristo, mas eu considero um amigo. E desde a primeira vez que nós nos conhecemos, eu falava que saía de vez em quando para viagens e tal, e às vezes até mostrava fotografias de crianças no pé, na Guiné, e ele ficava muito sensibilizado com isso. E eu uma vez disse assim, se podia participar com alguma coisa. Eu disse, tenho aqui um problema teológico, é sério. Mas por que é que tu queres fazer isso? E ele deu-me uma explicação. E na altura eu compreendi que a compreensão dele era fruto da sua religião. Para ele era um ato bom, sim, mas em benefício próprio. Por quê? Porque isso ia contar quando o seu Deus, que é em que ele crê, iria chegar ao mundo. Quanto mais a gente fizer para pobres, na perspectiva deles, mais valor tem. Então, que vai contar, no fim, o Deus dele vai pesar na balança as obras boas que alguém fez. Aliás, é assim em qualquer religião. Irmãos, essa é a base de qualquer religião. Por isso é que o Evangelho de graça, que Deus fez tudo, nós só podemos receber pela fé, é uma ofensa. O ser humano gosta de pagar para dizer, eu paguei isso, custou-me suor e sangue. Se eu vou ser salvo, Deus não me ofereceu nada. Eu ganhei a minha salvação. E quando a Bíblia diz que não, isso é pela graça, alguém já pagou por ti. O Evangelho é escândalo, diz Paulo.
é ofensa. E é mesmo. Porque as religiões ensinam isso. E fomos andando, a primeira vez que comprei, expliquei e tal, a segundo ano, ouviu que eu ia, não sei o quê. E ele continua a fazer. Sempre que eu encontrava, vou sair. Mais pregação, não sei o quê. E nós continuamos a falar. Mas desta vez foi... Ele já aceita algumas coisas, já pede uma oração, já há muita coisa, não sei o quê. E ele soube que eu ia a Moçambique. E eu tinha mostrado as fotografias que eu trouxe no ano passado de crianças do tempo que estão a ser ajudadas lá no interior da cultura. As senhoras a ajudar a construção da escola. Eu tenho um vídeo, quem quiser eu posso dar, a trazerem as pedras da pedreira até ao sítio na cabeça. Mulheres, rocha, porque não há dinheiro para alugar caminhões. Nós queremos escola de Cristo para ensinar o Evangelho de Jesus Cristo. Os homens vão trabalhar na construção, não temos recursos materiais, nós vamos carregar as pedras. Isso impressionou, irmãos. Mas para quê? Eu sei que eles vão dizer, não, meus filhos e outros também. Aliás, o PEP faz este trabalho, aceita crianças até muçulmanas. E eu encorajei isso. É verdade. É a prova do nosso amor cristão. E este homem soube que eu ia, esse amigo soube que eu ia a Moçambique, ele não se cansou. Enquanto não entregasse qualquer coisa, por causa daquela firma, ele fica muito agitado, eu vi aquilo, nunca mais. E nós tivemos alguma dificuldade de nos encontrarmos. Ontem, ele disse, eu não vou dormir se não encontrar o Senhor. Eu disse, não, mas deixa estar, na próxima vez. Eu falo, não. Agora, o que tocou o meu coração, eu sentado com ele no jardim, e ele chega e diz, olha, não tem muito. E diga ao seu amigo, porque eu mostrei que ele está a liderar esse projeto, disse assim, diga ao seu amigo, porque é isso. Ouçam o que ele disse. Que eu faço isso por Jesus Cristo. Eu chorei ontem. Ele disse o quê? Ele já não pensa, desta vez, que é apenas para conseguir algum benefício que o vai justificar. Porque sempre que ele fala bem de alguém, do religioso, eu digo, mas Jesus disse isso. E ele é curioso nisso. Se ele me contasse qualquer coisa como de Kant, não sei o que tal, eu disse, pois, isso é bonito, é filosófico. Mas o meu Jesus disse ainda mais. Então, sempre que ele me conta qualquer coisa boa, eu digo assim, pois é verdade, mas sabe, Jesus disse, e ele agora é curioso. Sempre que eu afirmo, mas Jesus disse, e ele, disse o quê? Eu cito o texto bíblico. Ontem ele disse que estava a ajudar agora por Jesus Cristo. Eu voltei para casa e disse, e nós, irmãos, visão missionária para nós, do trabalho que está a ser feito, onde não temos, se calhar, até benefício de volta, material, tenho que falar. Nós não fazemos isso. A igreja é cada vez menos missionária. Às vezes faz os gastos porque são naturais aqui. Temos pastor, temos que pagar. Gastamos luz, temos que pagar. O que nós contribuímos é porque usamos isso aqui. Estamos aqui há não sei quantas horas, estamos aqui, gastamos água, vamos aqui. É normal que quem gasta tem que gastar. É uma lógica natural isso. Mas e um pastor que não é nosso pastor? Nunca ouvimos nenhum sermão dele. A gente é capaz de contribuir para alguma coisa? Porque isso é contribuir para o reino. Mas também temos pobre no nosso bairro. Jesus está a dizer, eu não estou a proibir o cuidado para os pobres. A ação social é boa. Mas a igreja é muito mais do que uma associação de beneficência. É muito mais do que isso. Amados, que este texto que fala da adoração, da traição, mas também da proclamação possa marcar as nossas vidas. Jesus olhou para essa mulher, pela primeira vez ele falou sobre alguém. Disse, em qualquer lugar onde esse Evangelho, e o que é o Evangelho? E a salvação que Jesus trouxe. Onde o Evangelho foi pregado, o que essa mulher fez, a visão que ela teve, o gasto que ela fez
olhando para mim não como um ser humano qualquer, mas como o seu Salvador, antecipando a unção da minha morte, tem que ser contado. Sempre que eu leio esse texto, ou sempre que eu passo meses sem ler esse texto, digo assim, eu não estou a cumprir a ordem do Senhor. Porque eu falo muitas vezes sobre o Evangelho, mas não dou testemunho desse Evangelho. Jesus, o testemunho dela deve ser contada. E para quê? Para a sua memória. Não para a minha memória. Jesus é que está a dizer isso. É para que as pessoas se lembrem que no passado houve uma irmã nossa que gastou tanto que criou escândalo até os próprios discípulos de Jesus. Que era desperdício demais. Que Deus nos ajude a gerir aquilo que coloca ao nosso dispor. Que a nossa visão missionária como Igreja de Jesus Cristo não desapareça. E aqui lanço um desafio pessoal para mim próprio como pastor desta igreja e para esta igreja. A igreja já pensou num projeto missionário fora do nosso contexto? Se não, então nós estamos a ser colaboradora dessa senhora aqui, missionária. Que Deus toque os nossos corações. Que se vamos pensar em investir na obra do Senhor, mesmo sem retorno visível nosso, porque nós o fazemos em Deus e para o Reino. E só um dia iremos saber quantas pessoas, quantas almas, quantas pessoas ouviram o Evangelho, porque a nossa contribuição ajudou a traduzir a Bíblia, a levar um pregador. Eu conheço pessoas que vão a pé, quilómetros, e vamos à conferência fiel, por exemplo, começa na terça-feira. Hoje as pessoas já estão a sair de várias zonas de Moçambique. Tem que viajar em caminhões com estradas perigosíssimas, dois para que chegassem pelo menos na segunda-feira, na terça de manhã, para conseguirem participar. Como um pastor que me dizia, ou compro um livro, já que sou pastor, ou compro arroz dos filhos. Eu já contei isso aos irmãos. Na Guiné. Só tem muito. Só o arroz, só me resta isso. Só que esse livro eu vi, isso vai me ajudar a pregar a palavra. Só tenho a Bíblia pequena. Não tenho nem comentário, nem nada. Mas li, isso é bom, mas estou aqui num dilema. Eu não tinha nada. Comprei o livro. Suicida, não é? Que isso? Que proposta é esta, pastor? O Deus que te chamou vai cuidar dos teus filhos. E no ano seguinte encontramos. Está toda a gente viva lá em casa? Está, pastor. O livro ajudou, tem ajudado bastante. Os putos, os filhos, estão bem. Vamos orar. Pai, Tu és o nosso Deus. Nós estamos neste mundo, mas não somos daqui. Não permita, Senhor, que a nossa visão do mundo se circunscreva apenas aos benefícios e à realidade daqui. Dá-nos uma visão mais alargada, como teve esta Inês, a Maria, que antecipou a Tua morte. Por gratidão, por amor, prestou a sua adoração, expressando este reconhecimento com um produto caríssimo. E ela não pensou duas vezes, nem foi intimidada pelos outros pela opinião alheia. Fez o que ela quis fazer. Fez o que pôde para honrar o seu Salvador. O Pai, dá-nos essa visão. Dá-nos essa visão. Ajude-nos, ó Pai. Tu nos salvaste para sermos agentes na salvação de muitos outros. Essa é a nossa oração em nome do Senhor Jesus. Amém. Amados, vamos terminar o nosso culto juntos. Cantando no final. Vou pedir aqui aos nossos músicos para nos ajudarem. Vamos ficar de pé. A nova do Evangelho. Desligar um pouco a luz.